Olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Hoje trago aqui minha run One All do Gradius Gaiden com a nave Jade Knight, a nave verde do jogo. E eu vou estar usando a barreira chamada Limit. E eu vou reposicionar aí os meus power-ups, que é algo que você só pode fazer no Gradius Gaiden, que é bem útil. Eu recomendo sempre deixar os options mais próximo possível. No caso, eu tô reposicionando dessa forma por causa que a barreira que eu tô usando, Limit, ela funciona como se fosse uma bomba, entre aspas, assim. Na verdade, o que ela faz é ela te dá tipo frame de invencibilidade, só que é um power-up literal que você pega e você fica invencível por um curto período de tempo. Só que tipo, é bem curto mesmo. É por isso que eu falo que parece uma bomba. Que parece os frames de invencibilidade que você ganha durante uma bomba. Exceto que não tem o efeito de bomba e você não mata nada, você só fica invencível, né? Mas é bem útil se você deixar em primeiro lugar esse Limit, porque toda vez que você usar ele, você já pode recuperar. Mas tem que ficar atento para não perder ele, né? No caso, você deixar aquele negócio de power-up em cima dele, né? Pegar os power-ups suficiente para só deixar no Limit. Se você tirar dele, você tem que dar a volta de novo, ou pegar algum power-up no meio para poder voltar pro primeira opção. No caso, a nave Jade Knight, ela não... Eu vou falar só Jade Knight, que é mais fácil pra mim. A pronúncia é horrível. Essa nave, ela não é muito forte. É por isso que eu usei essa barreira Limit, que ela é bem mais segura para essa nave. Ela não é uma nave que tem muita força nos tiros, mas ela é bem boa para matar os inimigos. Você pegar esse Round Laser, ele destrói tudo que tem em volta da sua nave. Só que ele não é tão rápido assim, então você fica vulnerável enquanto esse tiro não vier. Então é bom você usar os options para eles te cobrirem também. E a coisa mais forte dessa nave, a melhor coisa dessa nave é os mísseis, que é o Spread Bomb. Esses mísseis dão muito dano, são os mísseis mais fortes desse jogo. E provavelmente da série Gradius no geral. Sempre que tiver Spread Bomb em algum jogo de Gradius, você sempre usa. Se você não usar, você está fazendo errado. Spread Bomb, ele é o melhor míssil. Isso também serve pro Gradius 3 e o Gradius 5 e o Gradius Gaiden. Eu acho que também serve pro 4 também, mas eu não sei como é que o 4 funciona direito. Eu não joguei ele o suficiente. Pelo menos não depois que eu comecei a jogar shmups da série mesmo, que eu já joguei o Gradius 4. Eu já joguei na verdade o 1, 2, 3, 4 e o Gaiden antes de começar a levar shmups da série. Eu jogava bastante eles só por diversão mesmo. Mas não era pra pegar o One All nem nada. Apesar que eu peguei o One All do Gradius 1 e do Gradius 1 só. De arcade, na época. Mas foi no modo Very Easy. Então não foi tipo uma conquista super interessante. No caso, eu deixei o laser por último, esse Pulse Laser, porque é um laser bem fraco. Ele parece o Twin Laser dos outros jogos, só que esse Pulse Laser é muito fraco. Mesmo se você passar pro nível 2, ele é fraco. Aliás, explicar também como é que funciona o sistema de power-up do Gradius Gaiden, né? Eu tô esquecendo disso. Que ele funciona igual aos outros Gradius, que você tem a barra de power-up lá embaixo. Só que a diferença é que, como você viu, no começo eu posso mudar qual power-up que eu quero. Você pode trocar a ordem deles. E isso é livre, você pode colocar na ordem que você quiser. E você tem 4 barreiras diferentes. No caso tem a negócio do Gradius 1, que é aquele shield, então protege sua frente, mas é resistente. Tem o Force Field, que ele protege sua nave inteira, deixa uma barreira em volta, que é a mesma barreira que tem no Gradius Gaiden também, né? Só que no Gradius é bem mais fraco.
E também tem o Guard, que ele protege em cima e embaixo da sua nave. Um pouquinho mais resistente que a barreira, o Force Field no caso, mas ele não é tão bom assim, eu não consegui ter um uso muito bom daquele lá. E esse Limit, que é... que dá os frames de invencibilidade aí que eu digo. Na verdade, ele te deixa invencível por poucos tempos, mas ele funciona à base de tempo. Você ativa ele e ele vai... dá pra você ouvir o som quando ele vai acabar. Ele tem essas 3 cores, que é o azul, o rosa e o laranja. Aí daí ele acaba. É bem rápido o tempo, ele não parece nada útil se você for usar ele como uma barreira normal. Então, por isso que se você for usar esse Limit, você tem que deixar ele sempre em primeiro. Ou em algum lugar que seja bem fácil de pegar ele, pra você poder usar várias e várias vezes. Pode spawnar esse negócio, como vem bastante cápsula de power-up, é bem bom deixar ele em primeiro. E daí cada nave tem os seus próprios atributos, né? Cada nave tem o seu equivalente ali ao Speed, o Double, o Míssil, Laser e o Option. Não nessa ordem, mas enfim, você pode colocar na ordem que você quiser. Geralmente sempre vem primeiro o Speed, Míssil, Double, Laser, Option e Barreira, mas aí você pode trocar. Dependendo da nave que você tiver, ela vai ter um Laser e um Double diferente. E algumas naves não tem nem sequer o Double, tipo a Lord Bridge, que ela não tem um exatamente equivalente ao Double. Que ela tenha o Ripple Laser e um laser mais fraco. Provavelmente é o laser mais fraco do jogo inteiro. Com a Lord Bridge, você basicamente quer usar só o Ripple Laser. E dentre essas 4 naves, tem o pessoal que fala que a Lord Bridge é mais fraca, mas eu sinceramente, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que a nave mais fraca é essa aí, essa Jade Knight aí. Mas ela é fraca, mas o míssil é bom. E a Lord Bridge ela é um pouco mais balanceada por causa do Ripple Laser. Ele acaba sendo até que bom pra destruir os inimigos. E o laser dessa nave é muito fraco. Essa fase de cristal é bem legal, porque você basicamente quer usar o laser nessa fase, porque ele reflete nos cristais. E os inimigos estão posicionados... Nossa senhora, de que estão horrível. Os inimigos estão posicionados de uma forma que você consiga acertar eles se você estiver usando o seu laser. Então tem esses cristais, eles refletem geralmente para a direção certa. Shmup Lations tem uma entrevista com os caras que eles iam fazer esses cristais refletirem para a direção errada, mas aí acho que eles perceberam que isso estava meio que indo contra a coisa legal dessa fase, que é você poder usar o laser. Porque o laser nas outras fases ele é meio que inútil. Geralmente você não quer usar o laser com nenhuma das naves, exceto a última nave, a nave roxa, a Falcon. O Falcon, eu chamo de Falcon Beta, mas é um pouco diferente a pronúncia, não sei que é o nome, não é exatamente esse. É a nave roxa, que ela tem um laser bem forte, só que também é a única nave que o laser não reflete nessa fase, né? Que é engraçado. Então a nave é um pouco diferente das outras. As três naves funcionam parecidas. A rota delas são um pouquinho parecidas também, não totalmente. Eu acho que a Vic Viper tem uma rota mais tranquila. Mas aí a última nave roxa, ela é a melhor de todas do jogo inteiro. E eu tenho uma run com aquela nave, que eu vou fazer um vídeo também. E aquela nave, depois vocês vão ver como que ela é muito melhor que todas as outras naves do jogo. Que ela tem o double daquela nave, é um homing. E o laser é basicamente um tiro super poderoso. E aquele bicho que tava ali atrás é o Option Hunter.
Ele tenta roubar os seus options se você tiver com 4 options. Quando você ativa seu 4 option, acho que o quarto option ele ativa um timer. Eu não sei como funciona direito no Gradius Gaiden, mas eu acho que ele ativa um timer. E daí o Option Hunter, ele aparece quando esse timer acaba, é um timer invisível. Eu sei que no Gradius 2 de arcade ele aparece em lugares específicos. Então dá pra você programar melhor a hora que você vai pegar o seu option. Eu não sei como que funciona no Gradius Gaiden, pra falar a verdade. Eu não sei se é a base de timer ou se ele aparece em lugares específicos também. Pode ser qualquer um dos dois. Eu não tenho certeza, eu não prestei tanta atenção nisso. Eu sei que no 5 é a base de timer. Geralmente eu só ativo 3 options por causa do Option Hunter, que eu não gosto de ficar me preocupando com ele. Ele vem de trás e é meio chato desviar dele dependendo de onde você estiver na fase. Só que como eu tô com essa nave, eu preciso dos 4 options. Essa nave não é muito forte sem os 4 options. Com as outras naves dá pra mim jogar só com 3 options. Menos essa. Essa é bem ruim com 3 options. Não que é bem ruim, mas é... Por causa desse round laser aí, eu quero ter 4 options. Tá aí a fase dos Moai. Os Moai tem o Moai normal, que aparece só no começo da fase, que é o marrom. Depois tem os Moai vermelho, que vem direto do Gradius 2, que eles atiram mais coisas mais rápido, eles são os Moai nervoso. Daí aparece esse Moai maior. Dependendo do rank também, alguns Moais aparecem mais tarde na fase. Agora tem os Moai gigantes aí. Aí nesse jogo os Moai tem um perigo extra. Quando você destrói eles, dá pra ver que a cabeça deles cai. Se você estiver no caminho deles, quando eles estiverem caindo, você morre, né? E a direção em que eles vão cair é aleatória, até onde eu sei. Daí tem o último Moai, o mais perigoso de todos. Não, na verdade não é o último. É o Moai mais perigoso de todos dessa fase. Que é o Moai azul, que solta laser pelos olhos. E o negócio dele ser perigoso é que quando você destrói, o laser dele continua. Se você estiver no caminho do laser, você tá morto. E como é aleatório a direção que ele vai cair, pode acontecer esse negócio assustador aí. Que às vezes ele vai pra frente, ele pode bater em você. Eu até ativei aquele limite lá porque eu levei um pequeno susto. E aí tá o Moai giratório do Gradius 3. A diferença é que quando ele morre, ele fica só cinza e não sai do lugar. Você só impede que ele continue atirando, em vez de você destruir o totem inteiro. Mas é bom destruir de qualquer jeito. Bem fácil destruir eles também com essa nave por causa do míssil forte. Inclusive o Spread Bomb é super poderoso. No Gradius Gaiden tem a diferença do Gradius Gaiden também, que você pode ativar 2 níveis. Do míssil, do double e do laser. Isso não é exclusivo do Gradius Gaiden, tem em ports mais antigos do Gradius 1 também, eu acho. Também tem nos jogos alguns outros jogos de Gradius, tipo o Gradius Advance Galaxy, ele tem isso também. Mas acho que o Gradius Gaiden é o que melhor faz isso, porque quando você ativa o nível 2 de algum power-up, na verdade quando você ativa o nível 1 de algum power-up, a próxima vez que você pegar ele vai ser o nível 2, independente se você trocar ele. Então tipo, se eu pegar o double no nível 1 e depois eu pego o laser no nível 1, a próxima vez que eu pegar o double ele vai pro nível 2. Então eu não preciso estar com o mesmo power-up e pegar 2 vezes seguidas, eu só pegar ele uma vez, que a próxima vez que eu pegar ele vai ser o nível 2. Esse tá um dos primeiros boss que eu acho que é um pouco difícil nesse jogo, ou pelo menos com as 3 naves, a Lord Bridge, Vic Viper e o Jade Knight. Esse boss pode ser um pouquinho trabalhoso, porque ele demora demais pra morrer, principalmente no segundo loop. Eu não joguei o segundo loop nessa run, mas no segundo loop esse bicho é um bocado difícil, porque tem 4 deles em vez de ter só 2. Ele demora muito pra morrer, ele tem muita vida. É sempre bom
usar esse Round Laser. O Round Laser é muito, muito forte. Na verdade, é o Round Laser o nome desse tiro. Eu acho que não é Round Laser, é só o Round, né? O tiro Round, ele é forte nesse boss fight, porque ele destrói esses negócios antes deles voltarem pra você. Ele serve como uma barreira, principalmente com um monte de option em volta. É bem bom pra te proteger. É bom não ficar contando muito com ele também, é bom tentar desviar de ele, se ficar muito perigoso. Como deu pra ver, o míssil absolutamente destruiu os Moai gigantes. Míssil muito forte. E agora vai vir a quinta fase. Pra mim, uma das fases mais complicadas desse jogo. Com todas as naves, essa fase é um pouquinho complicada. Menos com essa, que é engraçado. Principalmente, na verdade, não menos com essa, mas menos com qualquer nave que esteja usando o Limit. Essa nave Jade Knight com a barreira Limit faz essa fase bem mais fácil. Com as outras naves, essa fase é um inferno. Porque as paredes vão ficar se mexendo. E você tem que passar por uns corredores estreitos. E qualquer outra barreira, ela não te protege de parede. Só o Limit te deixa invencível as paredes. Então você pode usar o Limit e atravessar as paredes. Como tem bastante power-up nessa fase, acaba sendo fácil. E já dá pra ver aí que essas paredes se mexendo são perigosas pra caramba. Gosto bastante do estilo dessa fase. Toda essa estética aí de intestino e essas paredes se mexendo bem sinistro. E a música meio calma. Essa fase é tensa pra caramba. Eu lembro que no começo das minhas runs comentadas, o Gradius Gaiden foi um dos primeiros jogos que eu fiz em CC na minha carreira de run de shmups, né? Fazer um one-all. E esse foi um dos primeiros jogos, eu tava jogando com a Vic Viper. Inclusive você pode ver se você quiser ainda, tá? Dá pra acessar pela playlist de gameplay comentada. Um vídeo já mais antigo, mas eu lembro que essa fase foi um pesadelo. Essa fase me dá pesadelos até hoje ainda, na verdade. Só de lembrar o quanto que eu apanhei pra essa fase. Ela não é tão difícil pra mim agora, assim, pelo menos no primeiro loop. Mas se você é totalmente iniciante nos shmups, essa fase vai te quebrar no meio. Parede se mexendo, os bichos vindo pra todo quanto é lado, tiro voando. Esse bicho que fica segurando as paredes, depois quando ele solta, a parede volta de novo. Principalmente que, como eu era iniciante demais, eu não sabia desviar de tiro, mesmo se fosse um tiro só vindo na minha direção. Eu já achava tenso. E aumentava já isso com as paredes tentando me fechar, era complicado a coisa. Sabendo desviar dos tiros já ajuda bastante nessa fase. Porque dá pra ver que essa fase já vem bem mais tiro. E lembrando, né, isso aí é um shmup antigo, então os tiros, mesmo que sejam em menor quantidade, são mais perigosos. O hitbox é só a nave inteira. Agora tem esse boss aí. Perigoso pra caramba também. Ele tem essas bolas que ficam quicando nas paredes e ele fica mexendo as paredes pra lá e pra cá. E essas bolas, elas quicam de forma bem esquisita na tela. Às vezes elas podem voltar até. O segredo pra mim é matar esse bicho bem rápido. Eu uso os mísseis pra tentar matar ele o mais rápido possível. Senão a coisa começa a ficar complicada. Ele mexendo as paredes complica muito a vida. Coisa que eu gosto pra caramba desse jogo é quando você passa de fase, ele fala o nome do nível da próxima fase e aparece o número também do nível. Acho que mais shmups deveriam fazer isso. Mostrar o número do nível e o nível ter um nome específico. Bem legal isso. Faz parecer um pouquinho mais cinemático, mas não cinemático o suficiente pra ser chato, mas é só aquele toque extra que deixa mais
legal você passar de fase. Somente que esse foi um dos primeiros show-ups que eu joguei na minha vida, então era bem da hora quando eu passava de fase. Inclusive uma das coisas que eu acho que Gradius faz extremamente bem. Aliás, só um negócio aí que eu atravessei a parede usando o Limit. Eu poderia ter passado por cima e ter destruído as plantas, mas eu quis usar o Limit, abusar dele. Enfim, o que eu tô falando é que uma coisa que Gradius faz muito bem, que pelo menos eu senti isso na época que eu jogava shmups lá no começo, é que ele é um jogo que tem bastante variedade nas temáticas de fase. Pelo menos a maioria deles, os 5 não tanto assim. Mas a grande maioria deles, o Gaiden, ele tem uma grande variedade na temática das fases. E isso dá vontade de você continuar jogando ele pra ver do que vai se tratar a próxima fase. Inclusive, se não fosse pela variedade nas temáticas das fases, acho que seria bem mais difícil gostar de Gradius. É uma das coisas que eu gosto pra caramba, que os outros jogos, os outros shmups eu sinto que eles não têm uma variedade tão boa quanto Gradius. Bom, tem alguns que tem sim, mas acho que Gradius ele é meio que tá no topo quando se trata de variedade de fase. É muito bom você ver as diferentes fases. Sempre legal, cada fase parece um negócio totalmente novo. É bem criativo. Eu queria que os shmups tentassem mais essa pegada Gradius, que você tem fases bem diferentes, bem criativas. Eu sei que os shmups antigos, horizontais, eles tinham mais disso. Thunder Force tem disso também. Eu lembro que Thunder Force 4, Thunder Force 5 tem várias temáticas diferentes. Não tão louco quanto Gradius, mas tem umas temáticas bem diferentes. Eu acho que só quando você joga Dodonpachi, por exemplo, tem diferença nas fases, mas eu não acho que elas são tão diferentes assim quanto elas são num jogo de Gradius, por exemplo. Eles realmente mudam muito. Cada fase é seu próprio planeta, é bem da hora isso. Esse boss tem 3 formas. A primeira forma dele é um pouquinho perigosa, com um rank alto. Aliás, eu não sei exatamente como o rank desse jogo funciona. Eu só sei que quanto mais power-up você tiver, mais alto o rank fica. E quanto mais tempo você sobreviver também, o rank vai ficando mais alto. Então se você morre, o rank abaixa pra caramba. Isso é bem bom. Esse boss aí, ele não é difícil, mas ele só é um pouquinho perigoso, principalmente que eu não posso usar a barreira aí, e a barreira é o limite. Eu já usei. O segundo loop ele tem uns ataques extras, tipo nessa segunda forma aquela parte dele que tá tirando, se enterra no chão e tenta subir na sua direção. E esse boss, essa última forma que parece um Big Core feito de planta, dá pra fazer um quick kill nele. Se você se aproximar dele e atirar nele, fazer um point blank. Não, essa desviada foi monstra, eu não sei como que eu desviei daquilo ali. Foi meio na sorte, eu admito. Eu fiquei meio desesperado ali. Era pra mim ter morrido ali, mas eu consegui desviar. E geralmente o que eu quero fazer é matar ele antes dele soltar aquele ataque dos lasers, que parece que vai dar uma de Big Core. E agora eu vou para uma das fases mais problemáticas, com todas as naves, exceto a Vic Viper. Essa nave do vulcão, quer dizer, a nave do vulcão, a fase do vulcão, eu tô ficando louco. E já vai o Option Hunter de novo, vai passar reto. Nesse jogo eu acho que o Option Hunter ele só vai reto. Porque no Gradius 3 eu sei que ele vai tipo uma cabeça de medusa do Castlevania. Ele faz aquele movimento meio zigue-zague pra tentar pegar os seus options. Bem absurdo. O negócio é matar todos os inimigos antes que eles causem problemas. E essa fase do vulcão é legal porque, em vez de os vulcão entrar em erupção, por algum motivo eles decidiram que seria legal se tivesse um buraco negro atrás, sugando tudo. Então o vulcão não é nenhuma ameaça. É o buraco negro ali atrás que é o problema. Se você ficar ali atrás, você não morre.
Mas o negócio é que nessa fase, quanto mais atrás você tiver na fase, pior é, porque os inimigos, os tiros dos inimigos, eles estão sendo sugados tudo pra trás da fase. Então eles aceleram quando eles chegam lá atrás. Tirando os lasers dos inimigos, são a única coisa que não é afetada. E o seu tiro, né? Até os seus mísseis, eles são sugados pelo buraco negro que tá ali atrás. Bom, dessa nave não é sugado porque o Spread Bomb é um míssil muito bom, né? Então ele não é sugado. Se eu estiver com outras naves, os mísseis, eles são sugados lá pelo buraco negro. Nessa fase eu vacilei um pouco, eu deixei o limite. Eu passei do limite ali, né? Que eu peguei muitas cápsulas de power-up. Eu tive que dar a volta inteira de novo. Não era pra mim fazer isso. Pra ver que ele atira pra cima, os inimigos atiram pra cima, só que o tiro dele faz uma curva no ar e começa a ir lá pra trás. Mas se eu ficar ali atrás mesmo, não acontece nada com a minha nave. É só mais perigoso a posição mesmo, por causa que tá tudo indo pra lá na velocidade da luz. Agora vem um boss meio chato. Aliás, o cenário desse jogo da hora pra caramba também, o cenário ali atrás do buraco negro. Os boss fights desse jogo são bem melhores do que a maioria dos outros grades que vieram antes dele. O Gradius 4 tem uns boss fight melhor também, mas eu acho que os grades começaram a ter boss melhores meio que a partir do Salamander 2. E daí esse jogo seguiu logo com umas boss fight melhor também. Salamander 2 tem, acho que uma das melhores boss fights dos grades. Na verdade, o Gradius 5 tem as melhores boss fight, mas o Salamander 2 ele tem uma das melhores também, por ter uma boss fight final de verdade. Bem difícil o Salamander 2, inclusive. Um dos motivos de eu nunca ter trazido o vídeo dele é porque ele é difícil. Essa pedra aí, quando ele gira, ele pode bater em mim se eu estiver perto dele. Perigo. Sinto que essa batalha parece uma referência ao do Gradius 1, da quinta fase do Gradius 1, na fase dos cérebros. Que ele lá fica com aqueles pedaços de cérebro voando enquanto você batalha contra o Big Core. Parece, sei lá, parece uma leve referência àquela batalha. Só que, claro, né, muito mais sofisticada nesse jogo. Eu usei o limite só pra matar ele logo, para o laser dele não me atingir. Porque, diferente dos shmups mais modernos, quando o boss morre, ele continua, os ataques que ele mandou em você pode te matar ainda. Então você não pode baixar a guarda só porque você mata o boss fight. Dá pra ver que eu não tô usando o Pulse Laser, porque ele é tão inútil que o tiro round é mais forte, apesar de ser um tiro double, ele é mais forte. Mesmo pra boss fight. E aí tá o Tetran aí, a versão mais da hora dele, que são uns lasers com símbolo suspeito. Essa é uma das piores horas que o Option Hunter pode vir. Perigoso pra caramba ele vir nessa batalha. Esse laser mata na hora. Já era o Tetran. Aliás, essa é a minha boss fight preferida. Essa boss rush preferida dos jogos do Gradius. Talvez, na verdade, a do 5 seja mais da hora, mas essa aí pode ser um segundo lugar bem próximo. O que é da hora nessa boss rush é que os boss são versões modificadas de boss já existentes. Em vez de ser exatamente a mesma versão, eles pegaram e modificaram os boss. Então são versões atualizadas de boss que já existiam antes. Ou essa daí desse boss que tá segurando dois desses Death aí, que aparece no Gradius 2 e no Salamander. Eles estão sendo
eles estão sendo segurados pelo aquele lá que é o... acho que é o Parasite Core, eu acho. Que ele segura eles pra usar eles como laser. Aí depois que você destrói eles, eles se soltam e começam a se comportar como eles se comportam no Gradius 2. Que é bem da hora, só que eles se comportam de forma reversa. Eles atiram laser primeiro, e depois quando você destrói que eles soltam os mísseis. Mísseis que são teleguiados em loops mais altos. Esse tá um dos boss mais difíceis dessa boss rush. Acho que o nome dele é Triple Core. É difícil porque eles ficam se mexendo pra todo lado e atirando pra todo lado. Provavelmente, esse padrão de ataque é bem famoso nos team-ups, que você fica preso, meio que cercado por vários tiros, e daí eles começam a atirar no meio dessa cerca que você fica preso. Eu não sei se Gradius Gaiden foi o primeiro jogo a fazer esse padrão de ataque, eu sei que vários outros team-ups fazem depois esse padrão de ataque. E agora só sobrou um. Ele solta um laser. E eu morri, sim, eu morri. O ataque dele tava mais fácil ali, mas eu morri porque eu achava que o timing dele era diferente, eu não esperava que ele fosse atirar naquela hora. Então eu acabei levando um laser na fuça. Eu tenho que enfrentar ele de novo. Toda vez que você morre, o checkpoint ele volta no boss que você parou, em vez de voltar do começo da boss rush. Que é muito melhor, porque você morrer e ter que voltar do começo da boss rush é horroroso. Pelo menos se os desenvolvedores de Gradius 3 escutassem isso, né, antes de terem feito aquela desgraça daquele jogo. Mas enfim, Gradius 3 é uma obra do Satanás. Nem fãs de Gradius acho que conseguem aturar aquele jogo direito. Eu pelo menos não. Eu não consigo aturar Gradius 3 de arcade. E aí eu vou morrer, porque eu tava preocupado com o laser dele ali e eu achava que aqueles tiros iam me pegar também. Me dei mal. Então dá pra ver que Triple Core tá me dando muito mais trabalho do que qualquer outro boss dessa boss rush. Ele já me derrubou 2 vezes. E, aliás, pessoal que fala que é impossível recuperar, fazer recover nos Gradius, eu recomendo Gradius Gaiden, porque Gradius Gaiden eles tentaram dar uma arrumada o máximo possível nesse negócio de recover. Bom, ainda você tem que fazer recover, né? Mas é bem mais tranquilo fazer recover nesse jogo do que nos outros jogos. Exceto o Gradius 1. Gradius 1 tem... acho que dá pra fazer recover também. Porque lá o jogo foi meio que feito naquela época por causa de limitações que eles tinham que fazer esse sistema de recovery, então acho que ele foi um pouquinho mais bem pensado também. Mas Gradius Gaiden é mais fácil de fazer, eles deixaram um pouco mais fácil de fazer recover do que, por exemplo, no Gradius 2. E eu já tô um pouco mais esperto, não vou ficar na frente dele. Eu tô com um tiro normal aí, mas o tiro normal ele não é tão ruim assim quando você tá com os options. Não é super forte, mas não é tão complicado assim usar o tiro normal. Ele vira uma espécie de metralhadora se você alinhar ele com os options. E aí tá esse boss interessante, que eu acho que ele é uma referência à nave do Trigon, que ela solta os especiais que tem naquele jogo, que é os dragões e o laser e espada, que é bem maneiro essa referência. Até a música muda, porque você sabe que esse boss aí ele é uma referência foda. Ele joga essas pipocas, não sei porquê. Não sei se a nave do Trigon jogava pipoca também. Eu acho que é Trigon o nome do jogo, né? Eu já confundindo, tô ferrado. Mas acho que o pessoal sabe, o outro shoot-up da Konami que tinha esses especiais na sua nave. Você usava os dragões e a espada laser. Essa nave é da hora pra caramba. Uma das minhas naves preferidas de shoot-ups, é bem da hora. Uma nave que solta dragão e uma espada laser tem que ser uma das melhores naves de todas, né? E ela funciona igual o boss fight, funciona parecido com o Big Core mesmo, só destruir o core da nave. Daí essa nave já morreu.
Ela usa os dragão pra se matar e esses dragão não te mata. Então não tem problema. Agora vai aparecer um bem engraçado, o Juggler Core. Que é o malabarista dos discos. Tem gente que fala que ele é super fácil. Eu não acho que ele é super fácil, não. Acho que ele é um pouquinho perigoso ainda. Ele não é difícil, mas ele não é de graça também. É um pouquinho perigoso. A coisa mais perigosa dele é os mísseis que estão vindo de trás dele. Fazem essa curvinha aí. São perigosos porque você tá desviando e tá focado naquilo que tá na sua frente. E eles vêm de um ângulo que você não tá vendo eles. É um problema. Os discos em si são perigosos também, mas se você ficar entre eles, geralmente dá bom, porque o míssil ele bate nesses discos e é destruído. O míssil é destruído, no caso, né? O míssil dele. E aí tá esse aí que eu esqueci o nome desse bicho aí. Mas ele tem esse tiro aí, bem legal. Da arma Snake do Cave Story. Ele solta essas granadas aí. São gigantes. Perigoso pra caramba. Solta esse laser também, que é bem fácil de prever e desviar. O laser, estranhamente, é o... Parece que é... Ele parece mais ameaçador, mas é a coisa mais fácil de desviar dele. Ele não é difícil. Mas eu consigo ver ele dando problema pra alguém que tem dificuldade em desviar de tiros por causa dos... Por causa que ele vai aumentando a velocidade dele conforme a luta vai indo. Mas ele é bem legal. Eu acho que o mais perigoso dele, pra mim, são essas bombas. Essas bombas são gigantes. Quando ele começa a soltar várias dessas bombas, a coisa começa a ficar perigosa. Somente que ele faz uma de Big Core que ele atira fora da tela. Aí quando ele começa a atirar bastante, já sabe que o negócio tá ficando ferrado. Acho que agora ele vai atirar pra fora da tela. Eu vou ter que subir ali, porque né, a bomba é gigante. Mesmo estando fora da tela, o negócio pode me pegar na explosão ainda. Aquilo é perigoso, porque eu não tô vendo a bomba, mas ela tá ali. No momento que ela explodir, ela me pega, então eu tenho que saber que ela vai vir. Coisa de Big Core esse negócio de atirar pra fora da tela. Última fase, como o jogo já diz. Melhor música do jogo também. Essa fase é dividida em 3 partes, pelo menos eu acho que é. Eu considero que essa fase é dividida em 3 partes, por causa que muda de música umas 3, 4 vezes. A primeira parte é essa daí, da fase da velocidade. Eu vou tentar fazer um recover bem rápido aí. Da hora que tá sincronizado com a música também, quando começa a pegar velocidade. Então dá pra você saber exatamente quando que vai ficar rápido. Tem aqueles bichos lá atrás que são um problema, se você tiver sem option. Eles atiram uns mísseis em você. Eu já tô tentando procurar o caminho nesse labirinto de velocidade aí. E os bichos ficam te enchendo o saco com aqueles mísseis. Acaba sendo chato. Esse labirinto não é muito complicado, ele não tem muitos lugares sem saída. Tem que ter cuidado com isso aí, que você tem que avançar bem rápido. Isso aí tem que decorar. Tem outro jeito. Depois o boss que vem nas suas costas também. Inclusive ele é uma referência ao Black Heart do Battle Garega. E dá para notar isso pelo fogo que sai dele. O fogo não te mata, mas no segundo loop ele te mata, esse fogo aí. Igual o Black Heart, eu acho. Eu acho que o Black Heart ele te mata com os fogos dele também. Eu tenho certeza. E ele começa a despedaçar e as peças dele começam a vir rapidão na direção. Miserável esse bicho. Ele tá se matando e você que se ferra. Eu acabei sendo acertado pelo tiro dele ali. Não prestei atenção e me ferrei. Vamos usar o Limit pra passar desse labirinto. Com 2 speed já é o suficiente pra passar do labirinto. Precisa ficar muito com medo desse labirinto, não. Aí deu pra ver que eu usei o Limit ali bem a tempo, senão o negócio, as paredes iam me matar.
Nessas horas o limit é muito útil. Qualquer parede que te fecha, o limit é melhores coisas. Agora esse bicho vai me dar um problema, porque eu tô sem power-up pra destruir esses negócios que soltam laser dele. Esses lasers, uma das coisas mais perigosas, por causa da velocidade que tá vindo. No segundo loop eu já teria morrido faz tempo, porque quantas vezes que eu encosto nesse fogo dele. Não é tão troll assim no segundo loop esse fogo te matar. É um pouco, mas não é tanto assim, porque esse fogo dá pra você ver que no segundo loop eles dão mais, sei lá, ênfase nele, não sei como que fala, que eles deixam bem brilhante esse fogo mesmo. Então dá pra você perceber que tem algo de errado com esse negócio se você encostar nele. E aí ele tá um pouquinho transparente. O segundo loop tem várias mudanças, inclusive no segundo loop tem uma espécie de True Last Boss, que na verdade não é exatamente um True Last Boss, porque ele não é o último boss. É um boss extra que tá na Boss Rush, que é o Heaven's Gate, tipo um Big Core gigantão. Que é meio complicado de matar ele também, mas eu não vou chegar a ver ele, porque eu não vou chegar no segundo... quer dizer, eu vou chegar no segundo loop, mas eu não vou chegar nele. Esse jogo não tem nenhuma condição para ativar o segundo loop, a não ser terminar o primeiro loop só. Aí no dos antigos eu acho que era tudo assim, só chegava no segundo loop. Não tinha nada para ativar. Os chãos e o teto dessa parte aí, eles são ativados por distância. Se você tiver uma certa distância deles, eles se ativam. Eles funcionam tipo o Thwomp do Mario. E ele desce em você, dependendo se você estiver embaixo dele, coisa assim. Então é só ir com um pouquinho de calma aí, pra esse negócio não te esmagar. Ativar o round aí é bem útil, por causa que é bem apertada essa sessão. É bem difícil essa sessão também. Se você morrer aí, o recover é chato pra caramba. Aí tá a parede, o boss da parede. Ele sempre tá em todos os grades praticamente. Essa versão do Gradius Garden é muito difícil. Ele é um pouco traiçoeiro. Inclusive esses tiros que ele solta, por algum motivo me lembra o Koryu do Daiojo. Que solta esses lasers aí. E a direção que ele joga os lasers engana um pouco. Claro que é muito mais fácil esse bicho do que o Koryu. Mas lembra um pouquinho. Bom, agora que eu já destruí as partes dele, nem tanto assim. Ele é um fracassado só, que vai morrer. E já era. Ficou bem tranquilo. Nada demais. Sem power-up, provavelmente é difícil esse boss, porque ele ficou soltando uns Duckers lá de cima e de baixo. Falando em Ducker, lá vem o Big Ducker. Ele parece mais um Metal Gear nesse jogo. E é o tamanho desse bicho. Inclusive, bem da hora a animação dele, o sprite dele bem da hora. Ele tem até a música própria dele. Ele é como se fosse o final boss desse jogo. Bom, ele é meio que final boss, porque o final boss desse jogo não te ataca. Ele é o último boss de verdade. E tem esse ataque aí que ele vai com tudo, joga umas bombas no chão. Depois passa lá atrás atirando em você, que é o ataque mais perigoso dele. Por causa das bombas que estão no chão. E ele sobe até o teto. Então você fica preso num movimento vertical só. A não ser que você destrua a bomba. Mas é bem perigoso. Não tanto assim. Dá pra matar ele bem de boa. E agora a última sessão. Que é a roda gigante. Literal, é uma roda e ela é gigante. Essa parte com um limit é totalmente trivial. Só ficar de boa ali. Ele não vai fazer nada que seja perigoso pra mim. Da hora usar o limit e depois pegar um
power-up pra ativar de novo. Decorar o movimento desse bicho é meio chato, mas até que tem bastante espaço pra passar entre ele. O maior problema dessa parte é se você não tiver power-up, porque esses duckers que vêm atrás de você, eles ferram pra caramba. Acho que ele é mais fácil que a aranha gigante que tem no Gradius 2. Tem bastante espaço, mas ele é bem chato. E aí acabou já. Daí em diante já pode considerar o jogo terminado. Final Boss é só uma cutscene. Eu não sei por que eles fazem isso com os bosses dos Gradius. O Final Boss é super fácil. Eu acho que... sei lá, não deveria ser assim. O Gradius 1 até que faz sentido. Porque naquela época o Gradius 1 era super difícil. Depois eu acho que eles deveriam ter feito igual o Salamander 2, que eles adicionam um boss final mesmo. Dá pra você derrotar ele sem power-up, mas ele é um boss de verdade. Ele só sem uma cinemática, acho que atrasa um pouco a gameplay se você estiver jogando vários loops seguidos. Um pouco sem graça você acabar tendo que assistir essa mesma cutscene umas 200 vezes. Mas esse boss ele é uma cutscene com vários boss do Salamander 1. Aí o Zealous First, que ele vai se transformar no Brain Golem por algum motivo aleatório. Ele não atira em você. Ele se comporta que nem uma estátua, porque ele... Pô, estátua no caso porque ele não toma dano. Só você ficar longe dele. Essa é a pior coisa, você não pode nem largar o controle, porque tem essa parte do Brain Golem que ele fica te seguindo. Então é uma cutscene que você nem largar o controle você pode. Eu ativei o limite ali só de zoeira. No final, revelação, você tá dentro desse bicho aí que é parecido com o bicho do Salamander. Eu não sei se é o mesmo, ou se é algum irmão dele, parente perdido. Faz sentido ter os bichos do Salamander dentro dele se ele é um bicho ou algum parente do bicho do Salamander. Um parente fracassado, né? Porque Salamander, os bichos são bem mais cabulosos. Os boss fights são perigosos porque eles são bugados e meio mal feitos. Aí, terminado o Gradius Gaiden. Um dos meus team-ups antigos preferidos. Quando eu falo antigo é mais me referindo ao estilo dele mesmo. Porque ele saiu em 97, né? Em 97 todo mundo já sabe que saiu Dodonpachi, que é o Bullet Hell que é o que todo mundo copia praticamente. Quando eu falo de team-up, tudo que saiu depois do Dodonpachi é praticamente uma versão alternativa dele. Eles usam a mesma base. Então, esse Gradius Gaiden não é tão antigo assim. Ele só é de um estilo antigo porque ele é Gradius. E já tinha saído o Darius Gaiden em 94, que é bem mais estilo moderno também. E Rayforce também. É estranho que esse jogo nunca tenha saído nas Américas. Quer dizer, ele saiu mais tarde, através do Gradius Collection para PSP. Mas eu acho estranho ele não ter saído na época do PlayStation 1. Segundo as pessoas aí, falam que é a política da Sony de poder só lançar jogo 3D nas Américas, em vez de lançar jogo 2D. Mas eu não sei o que eles fizeram, porque Castlevania Symphony of the Night é 2D e ele foi lançado nas Américas também. Ele nem era tipo super popular na época. Pelo menos não, eu acho que ele não era. Eu não sei exatamente o que aconteceu aí. Sei lá por que nessa época, o que tinha nessa época que falando. Sei que o 3D tava começando e ele era super impressionante, mas eu não sei como que alguns jogos 2D conseguiam sair nas Américas. Se essa política existia mesmo.
Até onde eu sei, isso aí é só um negócio que o pessoal fala. Eu não sei, não dá pra saber se isso aí é verdade ou não. Eu nunca vi nada que pareça que seja uma prova concreta mesmo. Tipo, você vai falar com o cara da Sony e ele fala, não, é isso mesmo, não podia lançar. Isso nunca aconteceu. Eu, pelo menos, nunca vi nada assim. Tudo que eu escutei sobre esse negócio de jogo 2D não puder ser lançado parece só mais coisa de internet mesmo. Eu não tenho certeza se é verdade. Tá aí o Loop 2. Aquela neve lá, ela te empurra pra baixo no Loop 2. Então, por isso que eu ativei o limit ali, porque senão eu ia dar de cara no chão. E adicionar algumas físicas pra algumas coisas. Esse nível 1 ele já é um pouco mais complicado por causa dos inimigos atirando em você. Eu não vou chegar longe o suficiente. Eu vou tentar sobreviver um pouquinho, mas depois eu já desisto do Loop 2. Só queria fazer o One All mesmo. Eu tava jogando Loop 2 pra ver se eu conseguia alguma coisa nele, mas depois que eu morri nele eu já não tava muito com vontade. Então, basicamente só me matei aí pra terminar logo com o All Run. Aí eu ainda tava tentando um pouco recuperar, mas depois da morte que eu tenho aí eu já troco e começo a me matar. Isso aí não foi morte de propósito, eu realmente morri aí. Depois aí é morte de propósito mesmo, que eu vou ficar me colidindo com a parede e acelerar o emulador. Mas tá aí, essa é a minha run de Gradius Gaiden. Versão de PlayStation 1, a versão de PSP é um pouco diferente, ela tem um pouquinho mais de slowdown. Então ela é um pouquinho mais fácil do que a versão de PlayStation 1. E não dá pra jogar de 2 player também na versão de PSP, não que eu saiba. E tá aí. F0. Fóssil 0, né? Não F0. Tá aí. Aí tem uma... Já, spoiler, tem uma run ali em cima, já dá pra ver 2 do 4. Que é a próxima nave que eu vou fazer vídeo aqui. Mas é isso aí, falou aí. E foi.